Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, reunidos neste dia tão especial para nós estudarmos a palavra do Senhor, meditarmos neste ensino que nos é ministrado através da Escola Bíblica Dominical. Antes de nós vermos o assunto de hoje, a lição que nós vamos estudar, eu os convido, feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor nos abençoe, nos derrame da sua graça, da sua sabedoria, para compreendermos o assunto de hoje. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esses momentos, Senhor, que nos reunimos para estudar a tua palavra. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, por preparar cada professor, por preparar, Senhor, esta estrutura, os nossos irmãos que auxiliam nesse trabalho. Nós somos gratos ao Senhor por isto. Rogamos a Ti, Senhor, nesta manhã, que fale profundamente aos nossos corações. Derrame, Senhor, sobre nós uma porção da Tua sabedoria para compreendermos este ensino e o melhor, Senhor, colocá-lo em prática em nossa vida. Nós temos a certeza, Senhor, que estás presente, nos auxiliando e que sairemos, Senhor, ao término desta aula mais fiéis, mais crentes, e com, Senhor, o conhecimento da Tua palavra melhor, mais aprofundado. É o que nós pedimos e rogamos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos ver então qual é a nossa lição de hoje, o nosso textuário e fazermos a leitura bíblica em classe. Meus irmãos, a nossa lição de hoje é a lição de número 5. Os irmãos se lembram que nós estamos estudando sobre a igreja em Jerusalém. E a lição de número 5 vai falar sobre uma igreja cheia de amor. O nosso textual está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, o versículo 32, que diz: E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. A nossa verdade prática diz que o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Graças a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 32 ao 37. Você pode fazer essa leitura na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada. Leiamos o que diz então Atos 4, a partir do versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Meus irmãos, que leitura maravilhosa, né? Que característica tão bonita da igreja em Jerusalém. E nós estudaremos nessa manhã, juntamente com o nosso professor, que esta característica deve fazer parte da igreja de hoje também. Eu os convido a receber nosso professor de hoje para juntos estudarmos o que a lição nos apresenta baseado na palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, paz do Senhor, tenhamos um bom dia. Estamos mais uma oportunidade nesta manhã de domingo para estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, que são base para o crescimento da igreja dentro das perseguições. Muito bem, vocês observam que domingo passado nós estudamos a igreja cheia do Espírito Santo.
nesta oportunidade, nós vamos estudar a igreja cheia de amor. Todas são muito importantes, mas essa lição ela vem nos bombardear com a necessidade de estarmos despertados para usar essas ferramentas, o amor, a unidade, como uma força demonstrando o que verdadeiramente a igreja de Jerusalém representa para nós nos dias de hoje, quando nós prosseguimos os passos da igreja, não é? Muito bem, o texto áureo é maravilhoso, nós já vimos aqui a leitura do texto áureo, né? E era um coração e a alma da multidão, dos que criam, era um só. E ninguém dizia que as coisas alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. É o capítulo 4, versículo 32 de Atos dos Apóstolos. Dentre a leitura em classe, irmãos, eu separei três versículos. O primeiro é o amor como um dever cristão fraternal, que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 9. Nós vamos ler esses versículos. Abra sua Bíblia, vamos acompanhar a leitura. É muito importante que todos nós possamos acompanhar a leitura, porque é escola bíblica. Precisamos realmente folhear nossa Bíblia, né, e acompanharmos os versículos. 1 Tessalonicenses 4 e 9, que diz assim: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Paulo estava tranquilo de que a igreja em Tessalônica estava instruída por Deus quanto ao amor fraternal. Mateus 22 e 39, nós encontramos a passagem do grande mandamento, né, que aquele rapaz pergunta para o Senhor: Senhor, qual é o grande mandamento que nós temos para cumprir? E Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Foi essa a síntese dos mandamentos que estava registrado no Velho Testamento. Então Jesus, ele resumiu os mandamentos nesses dois grandes mandamentos. É evidente que não esquecendo os que ficou, né, registrado. O outro versículo que me chamou a atenção é 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4 e 8, irmãos. Olha, 1 Pedro 4 e 8. Olha o que diz aqui. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Glória a Deus. É evidente que tem que haver confissão, tem que haver arrependimento, né? Das duas partes haver o perdão, haver a reconciliação, e até o pecado é coberto quando isso acontece. Então vemos o poder que tem, o poder da reconciliação, o poder do perdão, o poder do amor. Muito bem, a igreja de Jerusalém floresce nela já desde o início, né? Nós vamos explorar o quê? O amor e a unidade é que floresce no início da igreja. Aqui, desde o Pentecoste até os desafios que tentaram a sua fé. Quais são os desafios? Nós vamos ver para frente, grandes desafios, né? Nós estamos vivendo em dias bastante difíceis, nós estamos vivendo numa época do mundo moderno, onde o individualismo e as indiferenças são manifestas. A igreja é chamada como um farol de esperança e amor para ir contra essas individualidade, contra essas indiferenças, e a gente prosseguir dentro de um padrão de unidade, e a igreja ela vai ganhando espaço. Muitos são aqueles que agregam a nós quando vê realmente o amor sendo produzido, a unidade sendo manifesta,
e a igreja ela vai tomando uma dimensão maior. É evidente que os desafios são maiores também. O primeiro objetivo que nós vamos ver na lição desta manhã é compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã. Como o amor se manifesta? Nós vamos ver para frente, né? Depois nós vamos ver, reconhecer a graça de Deus como a fonte de amor, graça de Deus como fonte de amor, e também incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão de amor. Prática de solidariedade cristã como prática do amor. Solidariedade, nós sabemos, ser solidário é sentir a necessidade do outro a ponto de nós ajudar, lançar mão de algo para fazer para ajudar os irmãos. Então, que seja uns aos outros, como já falamos aqui, né? Muito bem. Como o amor de Deus se manifestou numa igreja genuinamente cristã? Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e buscar caminho para que sua carência sejam atendidas. No decorrer da lição, quando eu estava dando uma olhada, eu vi que em Jerusalém havia sim necessitado, mas ninguém passava necessidade. Essa que é, né, muito interessante, que havia necessitados, mas ninguém passava necessidade. Por quê? Porque os irmãos estavam em comum, estavam juntos, né? Dividiam, inclusive, se fosse necessário vender bens e dividir, eles faziam para que os irmãos não passassem necessidade. Muito bem. Porque o amor é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Então nós estamos nos espelhando numa igreja que nasceu lá no Pentecostes, que nasceu naquele tempo de perseguição, e o crescimento foi extraordinário, e não é diferente nos dias de hoje. O evangelho, ele rompe barreiras, entra e vai mudando nações, inclusive. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso. O primeiro ponto desta lição desta manhã é o amor manifestado na comunhão cristã. O crescimento da igreja, nós já falamos um pouquinho, né? O crescimento da igreja é muito grande, e Lucas, ele expressou um versículo muito interessante, que é o versículo 32 da nossa leitura, onde diz: e era o coração, né, e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía, era a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então, Lucas demonstra que eles estavam juntos, a multidão dos que criam. Como essa expressão pode ser entendida como um grande número, ou que seja uma assembleia, não é? Tudo se iniciou cerca de 120 discípulos, e agora a igreja expandindo demais, e não só os 120 discípulos, mas todos aqueles que agregavam, todos aqueles que se convertiam, todos aqueles que vinham para Deus, eles também entravam no mesmo costume, na mesma doutrina, na mesma possibilidade de dividir, de somar. Alguns davam as suas casas para pontos de culto, de reuniões, né? Então havia o temor na oração, no partir do pão. Nós vemos o amor do Senhor crescendo no meio da igreja. E aí nós vamos para o desafio do crescimento. Como, gente? Como nós vamos desafiar o crescimento em uma igreja que começa pequena, ela se torna grande, mas permanecer dentro das mesmas diretrizes, dentro do mesmo amor? Claro, usando somente o amor mesmo. Atos 6 e 7, nós vamos fazer menção desse versículo e vamos ler. Atos 6 e 7, que diz: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos,
e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Interessante esse final aqui, né? Grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então vemos que muitos dos sacerdotes da época, evidentemente, né, não entenderam ainda, demorou para eles compreender que Jesus estava vindo como Messias para a salvação, e dentro do judaísmo eles não aceitavam muito isso. Mas muitos creram e vieram para juntar-se à igreja que estava nascendo naquele momento. E com isso os desafios também eram maiores, evidentemente. Como essa igreja, que até pouco tempo havia com poucos números, agora a igreja está se formando e é preciso que continue dentro do amor, dentro da unidade, né? E aqui a lição comenta, ela manteria a unidade em meio à complexidade? É uma pergunta. É preciso, claro. E aí diz que somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. E de fato, Paulo, em Romanos capítulo 5, né? Romanos capítulo 5, verso 5, tem uma expressão que Paulo cita aqui, olha. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Glórias ao nome do Senhor. Dentro das tribulações, das dificuldades, nós estamos debaixo do amor derramado através do Espírito Santo. Então foi exatamente esse amor derramado pelo Espírito Santo, e os crentes então permaneciam e permanecemos até nos dias de hoje, adorando, exaltando e obedecendo. E aos Colossenses, no capítulo 3 e 14, também Paulo recomenda a igreja em Tessalônica. Vamos ver aqui, irmãos. Tessalonicenses. Ou melhor, é Colossenses mesmo. Colossenses 3 e 14. 3 e 14. E, sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Gente, é muito importante esse assunto. Eu sei que praticar o amor, muitas vezes, ele é difícil, mas quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida e entendemos o que é amar, nós vamos amar realmente, né? Nós vamos demonstrar o amor uns para com os outros, e somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Imagina se não houver amor, gente, né? O contrário do amor, evidentemente, é o ódio, né? Não dá para dizer eu tenho amor ou eu não tenho amor, mas também não tenho ódio. Infelizmente, se você não tem amor, a tendência é você odiar, é você ser repelente às outras coisas, né? Ser refutante com relação ao amor. Depois nós entramos mais na frente agora, a vida interior. Gente, a expressão um coração e a alma sendo a mesma, demonstram à igreja a sua essência revelada na sua união interna. O que nós vamos ver aqui nessa união interna é a manifestação do Espírito Santo no meio dos irmãos. Né? O versículo 32 do capítulo 4 aqui, que é o texto áureo, a gente vai ficar batendo, porque é um versículo muito interessante, e era um coração e a alma da multidão, né? E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia ter as coisas, ser só sua ou sua própria, mas as coisas lhe eram comum. Isso é uma parte interna. Quando nós vemos lá em Atos, o Espírito Santo ele capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja. Então, essa vida interior da igreja, isso é muito importante, isso é notório e necessário para que a igreja cresça num só pensamento, num só desejo, numa só fé, numa só disposição, não é? Olha o que diz Atos 1 e 8, é muito conhecido, Atos 1 e 8, mas nós precisamos relembrar, que diz, mas recebereis a virtude
do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Então vemos que o Espírito Santo, ele entra, ele capacita, ele dá o dinamismo para a igreja não só ficar em Jerusalém, mas ir buscar outras nações, outros povos, dentro de um amor, dentro de uma unidade. 4:31, o Atos que nós estamos aqui, o versículo 31 de Atos, olha o que diz aqui. Olha o versículo 31 e o 33. O 31 diz assim, olha: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Gente, o Espírito Santo é que abastece-nos do amor de Deus, e nós usamos este amor para alcançar outras vidas. E o versículo 33, e os apóstolos davam com grande poder, o que davam? Testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, internamente na igreja, dentro da alma, dentro da organização, dentro da igreja local, da administração, tem que haver, então, esse interior consagrado, alcançado pelo Espírito Santo, e a gente mantém os crentes unidos internamente. Não podemos só sairmos, falarmos que somos isso, que somos aquilo, mas internamente aqui. Se houver discussão, se não houver, vamos dizer, a paz, se não houver consentimento, se não houver amor mútuo, nada disso prospera. Mas quando cada um fazendo a sua parte, se utilizando do amor e da unidade, que são os dois pontos fundamentais para que a igreja cresça em amor, fica difícil mesmo para a gente manifestar ao mundo aquilo que a igreja é. Não só falamos, mas aquilo que a igreja é. Vamos prosseguir aqui. O amor como manifestação da graça. Só voltar um pouquinho, a síntese desse primeiro ponto que nós passamos. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor. Se você não está bem, se você não quer ficar, se você não está se enquadrando, automaticamente, normalmente, é que às vezes você não está contente, não está satisfeito, e aí é a questão egoísta mesmo, né? Eu posso fazer mais, eu estou fazendo só isso. Calma, tudo no seu tempo vai chegar. Não adianta eu mover o meu lugar, sair porque eu não estou bem. É evidente que quem sai é o que perde, quem fica herda as bênçãos que está no meio da igreja. O amor como manifestação da graça. A graça como manifestação do Espírito. Gente, sem a graça não fazemos nada, não vamos a lugar nenhum, não produzimos nada, nem a fé. A fé já é uma graça, uma dádiva dada pelo Senhor a cada um para que ela seja exercitada para praticarmos a prática do amor e da unidade. O melhor ambiente para a manifestação dos dons espirituais é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Então, se o amor de Deus está presente ali, haverá manifestação do Espírito Santo. Se o amor de Deus estiver presente ali, haverá manifestação do Espírito Santo. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor. Gente, a mensagem maior da igreja primitiva era justamente morte e ressurreição, principalmente a ressurreição do Senhor, aonde muitos não criam, mas como
O Espírito Santo trabalhou de forma maravilhosa na aparição de Jesus, e Jesus permaneceu os 40 dias, né, junto com a igreja. Nós temos a Bíblia vasta de lugares que apontam, né, que Jesus esteve com a igreja, capacitando, ajudando, dando diretrizes. 4:33, nós vamos repetir o versículo lá. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, em todos eles havia abundante graça. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos crer na ressurreição do Senhor, Ele está vivo para a glória de Deus. Muito bem, o contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é próprio, isto é, onde a igreja está banhada pelo amor cristão. Se não há manifestação do Espírito Santo, se não há a presença do Espírito Santo no meio da igreja, tão logo nós precisamos tomar cuidado que nós não estamos sendo banhados pelo verdadeiro amor cristão. Se houver amor, com certeza a manifestação do Espírito Santo será em grande escala e nós vamos ver o que Deus fará em nosso meio. Isto é, como a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinação, regras e normas estabelecidas. Normas, regras estabelecidas, claro, isso já é moral sobre nossas vidas e nós mantemos e cumprir. Né? Regras são importantes, diz o comentarista aqui. Não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão dos irmãos. Os outros achando que não tem importância, mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente o nosso irmão. Mateus 6:15. Vamos ler esse versículo, Mateus 6:15. É importante que a gente discorra os versos que estão registrados aqui. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Claro, gente, tudo aqui está em torno do amor, do perdão, né, da consideração uns para os outros, da unidade que temos. E quem somos nós para dizer que não perdoamos, às vezes não humilhamos um irmão, ou até mesmo falamos palavra que não devia, ou por trás desse irmão comentamos um mal do outro. Então isso vira um espírito de murmuração, né? E isso não nos leva a lugar nenhum. Mas a graça, ela se manifesta através do Espírito e vai modelando a igreja para sermos a igreja verdadeira que a Bíblia mostra o que devemos ser. E depois vem a graça como favor imerecido. Nós encontramos lá em Salmos, né? Acho que é capítulo 30, versículo 5, ou vice-versa, onde diz que o amor de Deus, ele é um dom imerecido, não é verdade? É uma dádiva, graças a Deus. Olha, em todos eles havia abundante graça, graça como favor imerecido. Ele deu-nos a graça para que com esta graça a gente viva, desfrute e a gente persevera servindo ao Senhor. Diz aqui que isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Gente, mas é assim mesmo. Quando a igreja inteira ela está debaixo da graça, debaixo do favor de Deus, né, há unidade, há humildade, há confissão, enfim, gente, não há exaltação, ponto final. Não havendo exaltação, então logo vai haver humilhação, humildade, paciência, graça, para a gente poder vencer e romper os desafios que nós estamos trabalhando aqui. Hoje a igreja são milhões, lá uma igreja pequena. Dá para imaginar? Não, é fácil uma igreja pequena. Mas, gente, os desafios eram os mesmos.
Os desafios, eles só aumentaram em termos de tamanho, mas quando aumenta em termos de tamanho, também há mais pessoas para cuidar, né? Há mais congregação, ali há um sacerdote, ali há um pastor para cuidar, lá no outro bairro outro. Então, cada igreja local tem os seus desafios que devem ser rompidos pelo amor e pela unidade. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com o seu próprio e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante. Que igreja que é essa? É uma igreja que reflete a graça de Deus. Tendo graça, as pessoas que chegam vejam essa graça, entram para essa graça, recebem essa graça e a igreja cresce debaixo do poder do Senhor. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão, glória a Deus, por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Então, que coisa gostosa, gera entre os crentes esse sentimento de gratidão. Gratidão porque éramos desgarrados e fomos alcançados pelo Senhor. Gratidão onde teríamos um coração rancoroso, uma mente fechada, obscura, hoje uma mente, graças a Deus, aberta, conhecemos o Evangelho, alcançamos os benefícios que Deus tem e isso nós precisamos acreditar a graça abundante do Senhor nas nossas vidas. Isso torna um padrão das demais igrejas do Novo Testamento. Nós lemos em 1 Tessalonicenses 4:9, não lemos? Lemos sim, né? 1 Tessalonicenses 4:9, se não falar a memória. Não, nós vamos ler, nós lemos o 8. Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 9 para a gente concluir. Tessalonicenses, capítulo 4 e 9. Olha aqui. Nós já vimos, já passado por esse versículo. Quando, porém, o amor fraternal, Paulo dizendo, né? Não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Louvado seja Deus. Esse sentimento de gratidão como resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo. Olha que 1 Coríntios capítulo 5 e 10, o que Paulo fala, gente? 1 Coríntios capítulo 15 e verso 10. Paulo ele foi abnegado e praticou o amor, amando os irmãos incondicionalmente, né? Um grande apóstolo, um grande homem de Deus. Olha aquele que diz, mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, Paulo demonstra que tudo o que ele fez, ele foi abnegado, ele deu a sua vida à igreja, né? Que isso não vem dele, isso é a graça do Senhor Jesus que ele recebeu. Então, ele trabalhou ainda mais do que todos na obra do Senhor. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. Essa expressão é a expressão de Paulo. Esse ponto 2, que nós falamos sobre a manifestação da graça, nós falamos a graça vinda do Espírito Santo, né? E a graça como um favor imerecido de Deus nas nossas vidas. A síntese, a sinopse desse ponto 2, diz: a graça de Deus se revela no amor cristão, capacitando os crentes a viverem equilibradamente entre a comunhão e a prática dos dons espirituais. Nota a necessidade, então, de nós alcançarmos pela graça os dons espirituais que são distribuídos no meio da igreja, no meio daqueles que aceitam a Cristo como o seu
Salvador. É maravilhoso, irmãos, nós não tomarmos por nós mesmos, achando que nós estamos fazendo algum favor, alguma graça para alguém, achando que as nossas obras elas vão trazer merecimento para nós. A Bíblia fala que não pelas suas obras, mas pela graça que vos é manifestada. O que eu quero, dentro desse parênteses que eu abri, é lembrar que a doutrina, a comunhão e a fé é base para o crescimento da igreja frente às perseguições que nós estamos tendo. O tempo é nítido, a questão da perseguição, e é necessário que, diante de tudo isso, né, da individualidade, do egocentrismo, nós nos juntamos a fazer com o bem comum o amor e praticar a unidade. Nós vamos finalizar com a manifestação do amor na solidariedade cristã. Eu repito, havia necessitados, porém não havia necessitados, mas não tinha nenhum passando necessidade, né? Claro, nos dias de hoje, há os menos favorecidos, há aqueles que têm os seus trabalhos que geram menos renda, às vezes com a condição de filhos maior, a necessidade de transporte maior. Então, às vezes as receitas, elas tornam-se pequenas ou até mesmo não dá. E quando quando nós vemos situações como essa, nós recorremos até, né, a nossa administração, a questão da assistência social. A Bíblia fala para comunicar ao santo as vossas necessidades, para não passar necessidade. Somos necessitados, mas não estão passando necessidade. Essa é a grande expressão do amor da igreja. Então, dentro da manifestação do amor, na solidariedade, a busca pela equidade. Gente, o que é a equidade, não é? É a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Se eu tenho direito a isso, o outro irmão também tem direito àquilo. Eu não posso puxar somente para o meu lado e que se vira o outro. Não, nós precisamos sentir as necessidades. Nós vemos isso na igreja, graças a Deus. Só não pode nós perder isso no curso da nossa vida, a gente esquecer. Diz aqui o comentarista, diferentemente da igualdade, né, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais. Por isso, busca formas de ajudar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém, não havia um nível social. Nem todos possuíam as mesmas condições, tá vendo? Havia pessoas mais abastadas, haviam pobres, né? Também, diz aqui o comentarista. Estes, geralmente, em maioria, ou em maior parte, está dizendo, e nós vimos isso, né? Quando Jesus esteve aqui na Terra, gente, estava um caos na questão econômica, questão social. Jesus veio num momento muito difícil, né? Haviam partes que estavam à sombra da morte, de um colapso social, e Jesus veio nesse momento e a igreja rompeu com força, com graça, com essa unidade, e não deixando, politicamente falando, demonstrar esse caos social. Enquanto a sociedade estava nessa situação, a igreja estava gozando de graça, de comunhão, partir do pão, juntos, e havia temor de Deus. Nos dias de hoje, nós estamos vendo aí multidões, nações passando fome, em situações abaixo da miséria, e muitas nações gastando horrores com armas, se potencializando por causa do poder. Que o Senhor venha logo implantar o seu reino
para termos um reino de esperança, de paz e de graça. Nós vamos passar por situações tremendas, grandes desafios, mas se permanecermos unidos no amor, unidos na unidade em si, na solidariedade, como estamos falando aqui, nós vamos vencer. Nós não vamos ver o irmão passando necessidade, né, à margem da sociedade. Não, eles vão estar conosco. Se for preciso, juntemo-nos para uns aos outros sermos alcançados pelas bênçãos do Senhor. Então, eu repito, havia sim necessitados, ou não havia necessidade dentro da igreja. A necessidade, isso era nítido dentro da sociedade, como também nos dias de hoje nós vemos, porém, eles faziam de tudo para que os crentes individualmente não passavam necessidade, mas eram supridos pelo amor, pela solidariedade entre os irmãos. Propriedade e compartilhamento, gente. A Bíblia demonstra aqui que um certo homem naquele momento, ele chegou a dividir a sua propriedade, ele vendeu e trouxe, depositando nos pés dos apóstolos, para que os apóstolos distribuíssem entre os irmãos, entre a igreja, e que não houvesse necessidade. E eles estavam dispostos a fazer isso. Nos dias de hoje, claro, é preciso que haja essa disposição. Ninguém está dizendo para você vender a sua propriedade, a sua casa, os seus bens e dividir. Não é isso. Mas dentro de uma unidade, dentro de uma solidariedade, não é? Eu preciso tirar um pouco daquilo que às vezes até sobra, né? Fazer um pouco de economia para que eu possa ajudar uma assistência, que eu possa ajudar alguém que bate na nossa porta com necessidade de alguma coisa. A igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Isto é meu, aquilo é seu, você se vira. Não, havia um comprometimento e não um domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam caso fosse necessário. Tá vendo? Glórias ao Senhor. Nesse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isto pode ser observado com Maria, olha que interessante, a mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém. Em vez de vender a sua casa, ela pôs a sua casa a serviço da igreja. Ela transformou a sua casa em um local de oração, onde a igreja se reunia. Aonde está escrito isso, irmão Milton? Claro, Atos capítulo 12, versículo 12, nós observamos que essa mulher aqui, olha o versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam orando. Louvado seja Deus. Essa passagem é aquela passagem quando Pedro estava preso, né? E elas estavam lá na casa da irmã Maria orando, né? Com solidariedade pela prisão de Pedro. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstância. Contudo, o princípio que governa e permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. É bem verdade, nós somos bem instruídos destas formas que nós usamos para ser bondosos, ser amorosos, ser solidários, ao compartilhamento, como nós já temos isso. E para irmos para o final, nós vemos um exemplo de voluntariedade. Olha o que Lucas diz aqui. Os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. Eles separavam o valor e levavam. Irmãos, é muito irrisório o que nós fazemos hoje, né? Quando nós falamos em dízimos, falamos da 10ª parte, ficamos com 90%, a 9ª parte, né? Mas também está dentro desse contexto aqui de ser voluntário em abençoar a obra
com as nossas contribuições, abençoar a obra com a nossa voluntariedade que fazemos para o Senhor. 4:34, o que diz aqui novamente? Vamos ler de novo? Olha aqui. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Vamos frisar bem isso aqui, gente? Havia necessidade grande, a pobreza era grande, mas entre eles não havia nenhum necessitado, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Ô irmão, é preciso nós refletirmos mesmo o que nós fazemos, né? Glória a Deus, que a graça do Senhor abunde em nossos corações e façamos a obra pelo Espírito Santo, a obra do amor, da unidade, da solidariedade, do compartilhamento e da voluntariedade, é o que nós estamos vendo aqui agora. Olha aqui, ninguém contribui porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Gente, se houver essa voluntariedade, todos fazerem a sua parte, darmos mais de si, a igreja inteira vai estar nadando nas bênçãos do Senhor. Isto na graça, isso também nas questões materiais dentro das suas necessidades. Havia uma consciência de pertencimento e por isso ninguém deseja ver o outro excluído. Essa é a verdade. Esse é o amor cristão. Esse é o amor cristão. Não ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. Finalizamos com a sinopse desse ponto 3. O amor se expressa na prática da solidariedade, onde os cristãos cuidam dos necessitados e buscam a equidade na comunidade. Equidade é você saber discernir a necessidade e o direito de cada um de ter, de dividir, de receber, e temos uma igreja abençoada pelo Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade, desse domingo tão especial. Nós vamos estudar na próxima lição uma igreja não conivente com a mentira. Gente, estamos aprendendo que possamos receber do Senhor esses ensinamentos e bora para frente em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, que aula maravilhosa. Eu tenho a certeza que os irmãos, como eu, sentiram a presença de Deus, fomos instruídos pelo Senhor e somos gratos a Ele por esses momentos que passamos na sua presença. Meus irmãos, já estamos caminhando para o término da nossa aula, mas antes eu quero dar um recado especial a você, meu amado irmão, irmã, que está nos acompanhando, que está participando desta aula aqui, neste ambiente online, para nos fazer uma visita. Nós temos o nosso templo sede, cultos toda terça, quinta, também aos domingos, e em nossas igrejas, nos bairros da nossa cidade, nas cidades circunvizinhas, nós temos ali um culto preparado para te receber, para você ouvir uma palavra da parte de Deus, e eu faço esse convite, venha nos visitar de maneira presencial, cumprimentar, receber o carinho, o afeto dos nossos irmãos, e o mais importante, receber da parte de Deus uma palavra para o seu coração. Nós estamos te esperando, ansiosos para te conhecer, para dar-lhe um abraço, e eu tenho certeza que você vai sair melhor do que você chegou. E também nós que amamos a Escola Bíblica Dominical, que estamos aqui estudando a Palavra de Deus, podemos contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária. Os irmãos estão vendo aqui os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar suas ofertas, os seus dízimos, abençoar a obra de Deus, abençoar a obra missionária, e nós cremos que o Senhor tem bênçãos especiais reservadas para aqueles que assim o fazem. Então seja você um mantenedor, um ofertante, um dizimista na casa do Senhor, com certeza trairá para a sua vida grandes bênçãos da parte do Senhor. Amém, meus irmãos? Podemos orar nesse término de lição, gratos a Deus por este ensino, por esta palavra poderosa, trazida aos nossos corações. Feche os seus olhos, vamos encerrar essa nossa aula da mesma maneira que começamos, né? Orando
em gratidão ao Senhor. Meu Deus e Pai, nós lhe agradecemos por estarmos na tua presença nessa manhã, por ter, Senhor, nos abençoado, trazido aos nossos corações um ensino poderoso da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a guardar estas palavras, a colocá-la em nosso coração, a colocá-la em prática. Nós pedimos, Senhor, nos auxilia, nos ajuda. Somos teus filhos, teus servos. E assim, Senhor, te adoramos e precisamos do Senhor. Fala aos nossos corações, nos dá uma porção da tua sabedoria, abençoando o nosso dia, o restante da nossa semana, abençoando o nosso culto à noite. É o que nós pedimos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, que você tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical, que os irmãos já sabem, é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.